Rui, por que os militantes do PT e PSOL têm tanta dificuldade de entender direitos e garantias individuais, por exemplo, o da livre manifestação constante na Constituição Federal? Pode ser devido à forte influência ideológica das igrejas ou resquícios da ditadura de 64? Não, eu acho que é isso que eu coloquei aqui. Acho que é uma manifestação de anarquismo. O anarquismo, né, tem muitas definições e muita coisa interessante. Vou pegar um exemplo mais remoto do problema, uma caracterização que eu achei interessante, que é uma caracterização do Antônio Gramsci, onde ele fala que o anarquismo é uma espécie de animalismo político, uma política animal, quer dizer, a lei da selva, não tem política para o anarquista. Por isso que o identitarismo ele é um desenvolvimento de uma ideologia anarquista. A falta de universalidade, né, da política identitária, que a política identitária é assim, eu comigo mesmo, você para lá, né? Exatamente assim. A questão da sua identidade, seja cultural, seja racial, seja o que for, né? Tanto para a direita como para a esquerda, porque o identitarismo é uma ideologia de direita, né, originalmente. Significa que você opõe essa identidade a todo o resto. No caso da extrema-direita é muito claro, né? O identitarismo de extrema-direita, que é a origem do identitarismo, ele significa o seguinte: eu sou da raça superior e vocês são o resto. O resto é um resto, é lixo. Esse é o conteúdo da política identitária. Essa falta de sentido humano, de civilização, de desenvolvimento da civilização e tudo mais, é uma coisa anarquista. O anarquismo, logicamente, é uma coisa muito variada, tem de tudo, mas uma coisa que está sempre presente no anarquismo é o seguinte: a revolução vai liquidar tudo que existe e nós vamos começar do zero. Essa é uma ideia anarquista bem profunda. O anarquismo, ele não vê, o marxista, ele vê, por exemplo, o seguinte: a civilização humana tem um desenvolvimento contraditório, né? Quer dizer, por exemplo, você tem a Grécia ou a Roma Antiga, que eram regimes escravagistas, portanto, regimes de uma opressão brutal do ser humano, da maioria da população, inclusive. Na Grécia Antiga era uma minoria que desfrutava do progresso social. Então, logicamente, que você olha e fala, bom, escravidão é um lado do problema. O outro lado do problema é que havia um progresso social. Um progresso em vários sentidos, da ciência, da cultura e tudo mais. Para um anarquista, que tem uma concepção moral do mundo, e tem essa concepção não política, isso é uma abominação. Deveria ser, pelo menos, né? É que como a Grécia é muito consagrada, também aí entra a falta de radicalismo da pessoa que está empunhando aquela ideologia, né? Ele, na verdade, ele não tem culhão de enfrentar a opinião pública naquele ponto. Mas se ele tivesse, né, coragem, ele falaria, não, a Grécia Antiga tem que ser esquecida totalmente por causa da escravidão. Quer dizer, é uma contradição, progresso e escravidão. Eles não veem a coisa assim. Então, o que eles querem? Eles querem abolir a sociedade. Para o anarquista, a ideia de que a sociedade progride é absurda. Na verdade, a sociedade é apenas uma acumulação de maldades. O capitalismo é uma coisa puramente negativa, digamos assim, né? Tudo que ele vê como hostil a ele mesmo, porque isso é uma ideologia pequeno-burguesa,
é particularmente coisa do demônio, é maldito e tem que ser erradicado. Bom, o marxismo não vê a coisa desse ponto de vista, né? Eu, por exemplo, acho que é uma coisa totalmente absurda, né? Alguém julgar um regime social, como foi o regime escravagista da época, como sendo uma coisa puramente negativa. Isso daí você tem que queimar toda a civilização humana e jogar sal em cima e começar do zero. E vamos falar que é verdade. É tão idiota isso daí, porque se você começasse do zero, você provavelmente ia fazer a mesma coisa e, quem sabe, até pior. Porque quem que vai garantir que você começando do zero você vai fazer tudo certo? Só porque você é um moralista babaca? Né? Isso aí não é a credencial de ninguém. Então, eu acho que o problema principal é esse daí. Né? O pessoal considera que as conquistas políticas do capitalismo não são conquistas políticas. Não há nada que se aproveite. E isso é bobagem. A Revolução Francesa foi um grande progresso da humanidade. Grande. Foi perfeito? Não, porque a sociedade não é perfeita. A perfeição é um conceito abstrato. A sociedade é contraditória.